Pronto aí, pessoal. Sentados, cada um dos seus lugares, em silêncio, braço pra frente, prestando atenção. Como eu falei na primeira aula, sempre uma vez por mês nós teremos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Na aula de hoje vamos conhecer um pouquinho da mitologia turca e mongol. Já ouviram falar desses povos, os turcos e os mongóis? Os turcos, que hoje inclusive tem um país que é a Turquia, né? Fica ali na região do Oriente Médio. Na verdade, a transição ali entre o Oriente e a Europa. A Turquia fica meio que num limbo. A Turquia, outrora, no mundo antigo, pertenceu tanto a esses povos semitas, mas também pertenceu aos gregos. Boa parte das cidades-estados gregas ficavam naquilo que é hoje o país chamado Turquia. Inclusive foi lá que teria nascido a filosofia na Turquia, uma região chamada Mileto, uma cidade, na verdade, chamada Mileto, onde tivemos Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, na região que naquela época pertencia à Grécia. Então, atualmente, esses povos, ou essa região, é de um país chamado Turquia, e ela tem uma mitologia politeísta, ou seja, uma religião que acreditava em vários deuses. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa mitologia agora. Começando com um grande deus do céu dessa mitologia, que é o Khormuzza. Na verdade é o deus supremo. Depois dele ele tem um filho que se torna o grande deus do céu, que é o Monjik Tengri. Tengri, na verdade, é uma religião que é politeísta, acredita em vários deuses, mas ao mesmo tempo é animista. Acredita que tudo tem alma e vida, até seres inanimados, como pedras, como minerais, né? Coisas assim que aparentemente, ou vegetais, que aparentemente não teriam vida, ou não teriam espírito e alma. Então esse grande Deus do céu vai ser responsável por confeccionar os primeiros humanos, né? Então como é que acontece isso? Tudo começa nessa mitologia com o Deus Supremo Khormuzza, que dá origem ao seu filho Monjik Tengri, e depois dá origem também ao Sakyamuni, que é o Buda. Esses três deuses estavam lá no princípio dos primórdios. Buda que foi iluminado, que depois, inclusive, vai ser o responsável no budismo por fundar uma religião aí que prega a compaixão e a libertação do sofrimento através da anulação da vontade e do desejo. Então, nessa mitologia, então nessa mitologia aí, os primeiros seres humanos eles vão ser criados do barro, muito similar, parecido com várias outras mitologias, por exemplo, a mitologia bíblica. Na Bíblia Deus faz o ser humano do barro, faz bonequinhos de barro, sopra nas narinas desses bonecos que ganham vida. Na mitologia africana, por exemplo, o Yorubá, também os seres humanos são feitos do barro. Na verdade, Oxalá, que é o Deus criador, ele vai primeiro tentar criar o ser humano de várias coisas, de pedra, mas o coração e a cabeça era muito dura daquele ser humano, depois faz de madeira, os cupins vão e corrói, ele tenta fazer de água, o ser humano evapora, ele tenta fazer de ar, né, bonecos de ar, e esse ser humano explode, ele tenta fazer de fogo, a chuva vai e apaga esse ser humano, até que no final Nanã, que é a deusa do barro, vai dar a dica para Oxalá, faz do barro, faz de mim mesma, né, que era Nanã. Ele pega o barro, faz o bonequinho, e aí o bonequinho estava meio molengão, para ganhar consistência ele coloca o bonequinho no forno. E aí Oxalá foi e esqueceu o boneco no forno, e aí o boneco deu uma torrada. Por isso que os africanos ficaram escuros, segundo a mitologia africana, né? Por isso a pele escura, porque Oxalá teria esse Deus do forno. E Oxalá era meio doidão, né? Era o Deus criador, ele gostava de chapar o melão, e às vezes eles faziam os bonequinhos de barro, faltando algumas partes, né? E por isso que nascem as pessoas com deficiência. Isso é uma mitologia, viu? Não sou eu que falo nisso. Não tem nada de preconceito aqui, não. É um mito que explica assim. Então, nessa mitologia aqui, os seres humanos são feitos do barro,
Deixa mais tempo que eu não. Mas antes de fazer os seres humanos, eles têm um confronto com a tartaruga primordial. Porque o Deus Supremo lá faz o universo, faz a Terra, mas a tartaruga vai, essa tartaruga primordial, e sequestra a Terra. Aí eles têm que lutar contra a tartaruga para matar ela. Mas só que o Buda, ele prega a compaixão e a não violência. E aí tem que tentar convencer o Buda de matar a tartaruga. Ele não queria deixar matar a tartaruga de jeito nenhum, para devolver a Terra, para depois da Terra fazer os seres humanos. E aí, com muito custo, o Buda foi e fez essa concessão, matou a tartaruga primordial que tinha sequestrado a Terra. E ele pegou a Terra, da Terra fez os primeiros humanos. Essa parte. E aí, o monge de Tengri, que fez parte da criação dos seres humanos ali nos primórdios, ele queria dar um rolê no universo. E ele colocou um gato e um cachorro para ficar vigiando os primeiros seres humanos. Só que aí entrou uma espécie de demônio na história, que é o Erlikhan. Erlikhan percebeu que os seres humanos estavam dando bobeira, viu que o cachorro e o gato estavam vigiando e ele falou, vou lá fuder com os seres humanos. Até então, os seres humanos eram praticamente imortais. Aí o Erlikhan foi lá e deu leite pro gato, conseguiu disfarçar ou fazer com que o gato se distraísse, deu um pedaço de carne pro cachorro, o cachorro ficou distraído, ele foi e mijou nos seres humanos, o Erlikhan. E aí os seres humanos perderam a imortalidade depois disso. Viraram imortais. Ele mijou em nós, por isso a gente morre. Não era pra gente morrer. Então tem a história turca da criação. Nessa história turca, o monge que Tengri, ele estava transformado num ganso branco e sobrevoando o universo. Até que, né, nós tivemos aqui, né, a mãe branca que foi e falou com o ganso branco, que era o monge que Tengri, para ele criar, né, tudo que passou a existir posteriormente. Então foi graças à mãe branca que ele teve a ideia de criar tudo, criar o universo, criar, né, a Terra, criar os seres humanos. Depois isso deu origem ao tengrismo, que é uma religião xamânica. Vocês sabem o que é o xamanismo? O xamanismo é uma religião antiga que acredita no que eu disse mais cedo, antes de falar do mito em si, que são as religiões animistas, que acreditam que tudo tem alma e é possível comunicar com a alma da natureza, com a alma da árvore, com a alma dos animais, com a alma das pedras. E o xamã, ele faz isso em rituais. Esses rituais geralmente são regados a bebidas ou alcoólicas ou alucinógenas. Então, como a ayahuasca, já ouviram falar? Não ouviram falar não? Que é um chá que a galera toma aí, viaja na maionese, né? Diz que tem encontros espirituais. Esse é o xamanismo. O xamanismo é uma prática muito similar à pagelança. Aqui na América, né, principalmente na América do Sul, no Brasil, com os povos indígenas do nosso país, aqui eles chamam mais o xamã de pajé. Pajé é o líder espiritual. Ele tem o dom da cura, porque ele conhece as plantas. O poder curativo, né, das plantas, assim também como o poder alucinógeno das mesmas. Né? Então ele produz também algumas bebidinhas que faz a galera ficar doidona. E tem essas viagens astrais, e é comunicar com os espíritos, né, os espíritos da floresta, os espíritos do universo. Então tem Cristo essa religião que está ligada ao mito, à mitologia turca e mongol, né? Então tem que ter uma relação íntima com a natureza, e ele inclusive é um deus dos raios, dos trovões e da chuva, né? A chuva é importante para as plantações, como a plantação de milho, que é uma plantação muito importante para esses povos, as descargas elétricas dos raios, dos trovões. Então tem uma espécie de Zeus, ou de Thor, ou de Tupã, da mitologia dos povos turcos e mongóis, né?
Eles pregavam uma vida simples, desapegada de bens materiais. Boa parte das religiões vão pregar isso, né? Ensinar que a gente deve viver uma vida simples, desapegada de bens materiais. Porque o apego aos bens nos leva ao sofrimento. Era o que o Buda também pregava. Então nós devemos nos desapegar, ter compaixão daqueles que sofrem, viver desapegado das coisas desse mundo, das coisas das pessoas, das opiniões dos outros. E quando a gente se preocupa demais com as coisas desse mundo, a gente sofre. Sofre quando não tem e sofre quando tem também, sofre de tédio, porque tudo aquilo que a gente tem, a gente enjoa, aquilo perde a graça e a gente passa a ter mais. Então a vida humana é um pêndulo, é uma tensão constante entre o desejo de possuir e o tédio de ter. Ou seja, enquanto você não tem, você sofre porque você não tem. Depois que você tem, você sofre porque aquilo te entedia. Não tem graça mais porque você já tem. Então as coisas só têm graça enquanto a gente não as possui. Ou quando a gente as perde. Então, as coisas só passam a ter graça dessa maneira. Por isso, eles pregavam viver uma vida simples. O Tengri, né? O Tengrismo é uma religião que vai se desenvolver no Oriente, como eu disse, na região da Turquia, do Império Mongol. Não sei se vocês chegaram a estudar o Império Mongol, Gengis Khan, Batu Khan, que são grandes líderes aí. Mongóis históricos. Não sei se vocês chegaram a estudar o Império Mongol em história, né? Então, por muito já falei, o Deus Supremo, pai de Monge Tengri, pai também de Sakyamuni, e depois vai virar o Buda, o iluminado. O Buda vai matar a tartaruga vai libertar a terra, da terra eles vão fazer os humanos. Os humanos vão ser largados lá pelo Monge Tengri, né? O Monge Tengri. E aí, enquanto ele larga eles para dar um rolê no universo, o Erlikan veio e mijou em nós, e fez a gente nos tornar mortais. São algumas histórias aí da mitologia. Ed era a esposa de Monge Tengri. Compreenderam, pessoal? A mitologia turca e mongol? Alguma dúvida? Tranquilo? Parado? Hoje é isso aí. Oi? Deixa nós gravar comida. Mas o quê? Comida, aí mais